Olá, querido irmão, querida irmã, estamos iniciando mais um Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Miguel Ângelo, estarei com vocês até 1h30. Sou lá da Arquidiocese de Sorocaba, sou apresentador do programa Caminhos da Fé, todas as quintas-feiras, às 18 horas. Agradecemos a você, meu irmão e minha irmã, que está aí do outro lado nos acompanhando. Está acordado, ligadinho, ligadinha na Rede Século XXI. Gostaria de fazer um apelo. Hoje nós temos um desafio para todos vocês. Queremos alcançar 30 novos sócios durante esta programação. Por isso você vai nos ligar 19 3871 9620 e vai nos ajudar a evangelizar. Venha ser sócio e fazer parte desta obra maravilhosa. Então este é o nosso apelo de hoje. 30 novos sócios até o final desta programação. E todos vocês que participam conosco, ligando para nós, também tornando-se sócio desta obra, ao final nós vamos sortear para vocês 2 CDs que vai ser entregue aí no seu endereço. Os CDs estão sendo mostrados aí para você. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, abençoe esta obra e que realmente este programa seja uma madrugada de bênçãos. Vamos então sobre o tema, refletir nesta madrugada o equilíbrio da fé na vida. Não podíamos deixar de fora a carta de São Tiago, que vai falar da fé, mas também vai falar das obras. A nossa vida precisa efetivar aquilo que nós professamos com os nossos lábios, com o nosso coração, com o nosso pensamento, com todo o nosso ser. Precisamos efetivar tudo isso com as nossas boas obras. Então, a nossa leitura hoje que nós vamos percorrer neste primeiro bloco, onde você depois vai poder ligar para cá, participar conosco, partilhar deste tema, fazer o seu pedido de oração. Já temos vários pedidos de oração, pessoas que estão nos ligando. Nós temos uma equipe aí que está ligadinha, acordada, esperando o seu telefonema, 19 3871 9620. Tiago, capítulo 2, versículos 14 seguintes. Se você tem aí por perto a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tome esta palavra em suas mãos e vamos percorrendo, fazendo este caminho para melhor então sermos evangelizados. Tiago, capítulo 2, versículos 14 seguintes. A fé sem obras. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Eis aí já uma pergunta a cada um de nós. Se a um irmão ou uma irmã faltarem roupas ou alimento cotidiano e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela se torna morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes então o bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada também por elas? Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aqui está, meu irmão e minha irmã, a palavra que pode orientar a nossa vida, a nossa reflexão nesta madrugada de bênçãos. Cada um de nós, no exercício da própria vida, desde a nossa concepção, o grande mistério que está diante de nós, precisa realmente fazer com que tudo isto aconteça através de um sentimento de gratidão e não somente através do sentimento, mas através da experiência
do divino e do sagrado. A pessoa de Jesus Cristo, quando se encarna nesta realidade, o nosso Deus que nos ama, passou por este mundo fazendo boas e belas, maravilhosas obras, anunciando o reino, mas também curando, libertando, acolhendo, lançando-se como realmente a pessoa da misericórdia. Precisamos cada dia mais, meu irmão e minha irmã, fazer valer a palavra de Deus. Às vezes, não nos basta ocupar os bancos das nossas igrejas, celebrarmos liturgias belíssimas, tudo isso vai nos ajudar também a ter um encontro com o sagrado. Prezo por uma boa liturgia, prezo por uma boa pregação, prezo realmente para que todos nós tenhamos a capacidade, não somente da linguagem, não somente das posturas, mas que em tudo o nosso ser possa glorificar a Deus. Todo o nosso ser possa estar à disposição de Deus. Você já pensou que tudo aquilo que nós estamos fazendo ficará aqui, impregnado na história, como uma bela história? Pense, se nós já estivéssemos mortos diante de Deus e olhássemos toda a nossa vida por onde nós passamos, o que será que restaria? O que será que teríamos inscrito durante toda esta caminhada terrena? Obviamente, precisamos sempre refletir. Estamos a um passo da morte. Precisamos sempre refletir que não sabemos o dia e o momento em que o Senhor virá. Mas precisamos ter a certeza que todos os dons e todos os talentos já foi nos confiado. Escuto pessoas falar, mas eu não tenho o dom de falar, eu não tenho o dom de anunciar, eu às vezes não tenho nem o dom de fazer a caridade prevalecer na vida do meu irmão e da minha irmã. Basta apenas dar passos simples, mas firmes, serenos em direção àqueles que estão nos aguardando. Eu tenho evangelizado, formado o povo de Deus que me foi confiado da seguinte maneira: se há alguém precisando de uma visita e às vezes você se preocupa, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que rezar, apenas vá. E creia que a própria Escritura diz que o Espírito Santo de Deus falará em nós, Ele é por nós, Ele está em nós e caminha conosco. Quantas experiências, às vezes no início do meu ministério, eu precisei enfrentar velórios, hospitais, UTIs, presídios. E às vezes eu pensava, o que eu vou dizer ao meu irmão, o que eu vou dizer à minha irmã? E obviamente quando eu chegava naquele espaço, colocava-me diante daquela realidade. Por isso que nós não podemos fantasiar as situações da nossa vida, precisamos estar diante da realidade e o nosso Deus se encarnou na realidade e Ele fala através da realidade. Me recordo de vários velórios ao fazer a oração das exéquias, eu levando a alegria ao povo de Deus, fazendo as pessoas refletirem o dom da vida, pois para aquele que ali está, ele pode contar somente com a misericórdia do Altíssimo, mas nós que ficamos precisamos ainda aprender muito a amar, a perdoar, porque ainda nos resta algum tempo. Não sabemos quanto tempo, mas ainda resta-nos um tempo, para que a palavra então do Evangelho possa realmente ter a sintonia necessária com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos buscando. Precisamos mostrar a nossa fé, obviamente, mas não somente com as nossas orações. Isto é apenas consequência daquele coração que busca incessantemente. Nós rezamos todos os dias por você, com você. Esta programação tem rezado todos os dias para salvar vidas para Deus. Este é o nosso objetivo maior. As outras coisas vão acontecendo naturalmente. E lembrando que tudo isto vai ficar aqui. Tudo isto também passará para nós. E o que deve prevalecer é a imagem deste Deus Criador que nos ama, que nos cria, que nos impulsiona e que cuida de cada um. Aí vocês podem dizer, mas padre, a minha realidade está muito difícil, a minha realidade está muito pesada, a minha realidade está muito conflituosa e às vezes o Senhor desconhece. Sim, mas eu estou juntamente com a igreja rezando por você. É por isso esta programação, que esta madrugada seja realmente bênçãos na sua vida. Não saiam daí,
Sei que muitos de vocês talvez trabalharam o dia inteiro, não é? Talvez estão aí cansados, né? Talvez de servir ao próximo. Vocês que possuem empresas, vocês que possuem cargos de liderança, às vezes tiveram várias realidades a executar. Quantas fragilidades vocês encontraram hoje ao longo do dia? Quantas situações complexas vocês encontraram e precisaram lidar com tudo isso? Assim também é a minha vida, mas nem por isso eu deixo de sorrir, deixo de cuidar de mim, deixo de cuidar do próximo. Precisamos sempre estar à disposição da graça de Deus. E a graça de Deus nos encontra em todas as situações da nossa vida, sejam situações boas ou não tão boas. Por isso que São Tiago está querendo realmente mexer com o nosso coração nesta madrugada, colocar na nossa consciência a própria cruz de Cristo, para que nós possamos abrir-nos a esta graça maravilhosa. Aquele que nasce de novo, aquele que nasce do Espírito, redescobre a alegria de viver, mesmo nas doenças, nas dificuldades, nas situações que às vezes você parece não encontrar saída, você vai perceber que Cristo está presente e Ele é a razão da nossa alegria, Ele é a razão da nossa existência. Então, às vezes nós não precisamos estar assustados quando o irmão está sofrendo, ele está feliz, está alegre, não precisamos nos assustar com isto. Conheço muitas pessoas que na doença, às vezes física, aquela que dói realmente, né? Quando a gente recebe um beliscão ou dá um beliscão, a gente sente dores. Então, essas doenças realmente que provocam dor física e que realmente também traz dor na nossa alma, no nosso coração. Todas essas dores, eu já visitei pessoas com essas dores e também já fiquei com algumas dores assim, mas mesmo assim não deixei de sorrir e tenho encontrado pessoas que têm demonstrado a sua fé praticando boas obras. Lembre-se que as boas obras não é somente dar um alimento ao seu irmão, né, um alimento material, as boas obras não é somente distribuir a cesta básica, mas é a atenção devida que você pode proporcionar ao outro. Quando a gente chega diante de um enfermo, que ele dá aquele sorriso, realmente isso é um grande testemunho. Me recordo uma vez de visitar uma pessoa enferma e eu quis tirar uma fotografia com esta pessoa. E esta senhora me disse assim: mas o senhor, quando vai visitar as pessoas doentes, o senhor chega rindo desse jeito? E ela estranhou, porque provavelmente as pessoas que iam até esta senhora chegavam também com o rosto triste, fazia talvez uma oração vazia acontecer e ela notou a diferença com que eu cheguei naquela casa. E eu falei: sim, minha senhora, a senhora já está enferma na cama. Se eu chego aqui com o rosto triste, com o rosto fechado e não transmito alegria, o que eu vou trazer de novidade? Então eu preciso trazer a alegria. Eu brinquei com ela, tirei fotografia, fiz a oração devida, dispensei, o sacramento da unção dos enfermos e ela ficou ali, alegre e feliz, já contando os dias para que eu pudesse voltar para visitá-la novamente. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos aprender com Jesus. Não é aprender com o Padre Miguel, não. Aprender com Jesus, que ele era o mestre dos mestres. Ao passar por todos os lugares e situações, ao fazer as boas obras acontecerem na vida de tantos e tantas, devolvia ao coração do homem e da mulher a alegria de Deus. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Precisamos ter um salmo que vai nos dizer: servir ao Senhor com alegria. Não é possível mais neste mundo que carece de tanta alegria, tanta felicidade, tanta luz e presença de Deus, nós celebrarmos, nós festejarmos, nós visitarmos os enfermos com os rostos tristes. Não é permitido mais, porque nós cristãos precisamos levar a mensagem do Evangelho. Esta palavra Evangelho significa o quê? Boa notícia. Você recebe boas notícias com o rosto triste? Não, nós recebemos boas notícias com o rosto alegre, com o rosto contente. A boa notícia precisa transmitir, não somente através da fala, porque às vezes eu posso falar coisas belíssimas, falar do amor, mas não ser o amor. Posso fazer aqui uma defesa sobre a misericórdia e não ser
a misericórdia. Então nós precisamos cada dia mais, na presença do Cristo, fazer valer a fé com as nossas boas obras. Às vezes apenas um olhar. Eu trabalho numa região muito exigente em todos os aspectos, não é? Lá não tem saneamento básico, as pessoas vivem, de uma forma, às vezes, não daquela forma que nós desejaríamos. E aí, nesta semana, no atendimento, eu atendo sempre as pessoas na quinta-feira pela manhã, eu atendi mais ou menos 5 senhoras que foram pedir alimentos porque estavam desempregadas, estavam passando dificuldade com a sua família. Nós temos uma equipe lá responsável para fazer a visita, acolher esta família, mas eu tratei com muito carinho e muita atenção. E eles vieram pedir o alimento, só que eu falei, senta aqui, vamos bater um papo. E aí comecei a conversar com cada uma delas e fiz uma oração. E uma era até de uma outra denominação religiosa, não participa da Igreja Católica, e ela até fez uma reclamação. O povo da minha igreja, padre, fica com raiva que eu já peguei alimento aqui com vocês, mas eu venho aqui porque só vocês que me ajudam. E eles até me excluíram da igreja por um tempo. É a doutrina da igreja dela. E aí eu disse para ela, venha participar da missa. E ela me prometeu que no sábado estaria na Santa Missa. E assim nós vamos fazendo a evangelização acontecer. Não é querendo arrancar as pessoas dos lugares onde elas se encontram bem, não é isto. Mas às vezes um sorriso, uma acolhida, uma atenção que a gente dá ao outro fica marcado. Foi aquilo que eu escutei em várias partilhas. Padre, eu estive aqui em um tempo e o Senhor me acolheu assim, assim, assim. Obviamente que a gente não se recorda. E nem é bom a gente ficar recordando tantas situações, porque a gente faz o trabalho e as boas obras acontecerem na gratuidade, sem esperar nada em troca. E tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Hoje, aqui, passei a tarde na TV, apresentei o programa Caminhos da Fé às 18 horas, jantei com o Padre Eduardo, com a irmã Luísa e depois, para minha surpresa, tive uma belíssima formação com o Padre Eduardo, juntamente com o nosso irmão Antônio, sua esposa Magda e o nosso amigo também Nivaldo, que esteve ali, e nós podemos então fazer a experiência do sagrado através das palavras do Padre Eduardo Dougert, que nos ajudou muito em tantos sonhos e projetos que estão no coração de Deus e no nosso coração também. Então, gostaria aqui de agradecer ao Padre Eduardo, à irmã Luísa, por esta oportunidade de poder fazer a experiência de Jesus, vivendo a minha fé e também praticando boas obras através da misericórdia e da presença do Espírito Santo. Era dia, então, de Santo Inácio de Loyola. Padre Eduardo me presenteia com um livro dos exercícios espirituais de Santo Inácio, autografando, falando realmente que a presença e a plenitude do Espírito Santo possa estar na minha vida. Então, eu só posso agradecer. Eu tenho dito que eu sou o padre mais feliz e realizado do mundo. Obviamente, eu só conheço a mim mesmo. É um autoconhecimento sempre. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conhecemos a Deus, porque é aqui dentro que Deus está habitando e é no coração do outro também que Deus está habitando. Não acredito num Deus que está aí voando para lá e para cá e que só vem na hora que nós chamamos. Eu não acredito nisto, porque Deus ele se encarnou na nossa realidade, está presente em cada movimento que a gente faz. Mesmo no pecado, Deus está presente, nos orientando, tocando a nossa consciência para tantas transformações e ao crescimento. O nosso pecado não é nada em relação à graça, que é este amor com que Deus nos ama e nos abraça em cada situação.